Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Câmpero. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais e, brevemente, pela TV Gênesis para todo o Brasil. TV Gênesis para 22 estados brasileiros, 85% de cobertura nacional. Mas vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo bom, a parcialmente nublado e ainda com previsão de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima fica em torno de 28 graus. A umidade do ar varia de 40% a 90%. E vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou na manhã de hoje os nomes dos responsáveis pela condução da reforma da Previdência na comissão especial. O presidente da comissão será o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, e o relator da reforma na comissão será o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. A escolha destes nomes para conduzir a reforma passou por um acordo que reuniu o MDB, o PR, PSDB, PSD, PRB, o Partido Novo, o PTB, além, é claro, dos líderes do governo. O relator Samuel Moreira já adiantou quais os pontos mais polêmicos da reforma e que enfrentarão dificuldades na comissão especial. Sistema de capitalização, previdência no meio rural e no benefício de prestação continuada. Em conversa hoje pela manhã com os jornalistas, o presidente Bolsonaro adiantou que o ministro Paulo Guedes já aceitaria uma economia de 800 bilhões. Portanto, muito distante do que o ministro havia previsto, mais de R$1 trilhão. Resta saber o que pensa o ministro diante de mais uma inconfidência do presidente da República. E sobre a polêmica envolvendo o general Mourão e os filhos do presidente, Bolsonaro deu mais uma canelada. Afirmou que vice é sempre uma sombra, mas por enquanto está tudo bem. E foi mais adiante, afirmou que não se opõe em tirar o COAF de Sérgio Moro e devolver para a economia. Também resta saber o que Moro acha disso. Ainda hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto acabando com o horário brasileiro de verão este ano. O que é uma boa. Pois é, centenas de indígenas continuam acampados em Brasília e apresentando suas reivindicações. Autoridades do governo participam das discussões. Hoje, ainda aqui no Direto, vamos tratar desse assunto com um dos nossos convidados, o antropólogo Eduardo Luiz. Agora vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso Direto de Brasília.
direto de Brasília e falando ainda da reforma da Previdência. Em conversa com o nosso repórter Mário Benisti, o líder do governo no Senado, Major Olímpio, afirmou que o primeiro trecho desta maratona já foi percorrido, mas que é uma corrida de longa distância. Vamos ao nosso repórter Mário Benisti. Estamos aqui agora com o Major Olímpio, que é do PSL. Ele vai avaliar como que foi a tramitação da reforma da Previdência. Como funcionou? Fazendo uma comparação, gente, com uma maratona que tem 42 quilômetros, 195 metros, nós corremos ontem o primeiro quilômetro. Tá? Então, todo o esforço, toda a energia, ela vai ser necessária a partir da semana que vem com o funcionamento da comissão especial, onde ali vai se discutir o mérito. Seria o absurdo dos absurdos se nós não tivéssemos um resultado positivo ontem na admissibilidade constitucional. Quero simplesmente dizer, pode mudar na Constituição, isso tem pertinência legal para fazer essa mudança, foi o que foi definido. Agora que o couro vai comer mão, nós vamos discutir item por item do que tem que ser alterado no mérito das coisas. E aí é que nós vamos ter que ter um empenho mais firme para poder ter os 308 votos lá na Câmara e depois vir para cá. Você acabou de fazer uma crítica no plenário sobre a questão daquele quadro de emendas, de distribuição de emendas. O que o governo está fazendo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui ali cobrar a manifestação da Folha de São Paulo, de quem repercutiu isso, dos tais líderes partidários ou deputados, e são citados os partidos, se não são citadas as pessoas dizendo que estão se preservando, porque, primeiro, eu estou duvidando que o ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx, tenha feito qualquer manifestação dessa ordem. Segundo, se fez jamais autorizado com a procuração do presidente da República uma coisa dessa, porque o Bolsonaro é tudo que ele mais condena no mundo, e até por respeito à sua história de vida e por próprio respeito ao parlamento. Seria o fim do mundo se nós, com a procuração do Bolsonaro, saíssemos dizendo aí à torta e à direita, olha, agora comigo eu não toma lá da cá, te dou 40 pau de emendas a mais em 4 anos, você vota comigo aqui a Previdência. Dá licença, né? Então, por isso que o meu pronunciamento foi em função de, primeiro, se pessoas que estiveram numa reunião dessa natureza, porque ali está citado os partidos. Eu acho que tem que ter uma apuração rigorosa em relação a uma coisa dessa natureza. Agora, voltando ao tema de ontem, o debate de ontem, o senhor acredita que a oposição vai tentar de tudo para barrar? Claro que vai tentar de tudo para barrar. Eu acho que é uma coisa muito natural a oposição fazer o seu papel. A oposição ser aguerrida. Eu quero dizer, eu saí do mandato lá de deputado federal, conheço todos os parlamentares antigos que estavam lá no mandato comigo na oposição. Tem parlamentares muito experientes, com assessorias muito profissionais, e sabem fazer o seu papel. Então, não adianta espernear com o kit de obstrução, isso vai ter. Isso é da democracia, entendeu? Temos que ter tranquilidade de buscar os 308 votos, entendeu? Não se vai ganhar o processo ou a votação da Previdência quem tem mais like, quem faz mais live, quem é mais curtido. Não, vai ter que ser dentro do convencimento ali no plenário, com respeito a todos, aqueles aliados de primeira hora, aqueles que são independentes, dependendo das circunstâncias, estarão votando ou não, e a oposição também. A oposição tem que ser respeitada, porque se não tiver oposição, não tem uma democracia. Tá? Então, não adianta, o calor vai ser forte lá, não vai ser, não vai ganhar por WO. Entendeu? Então, vai ser ponto a ponto, é bom se preparar, porque eu tenho falado com meus amigos, principalmente do PSL. Gente, calça sandálias da humildade, aprende o regimento da casa, aprende o conteúdo da reforma da Previdência. Estou fazendo uma queixa ainda assim, que eu já disse, a área de economia.
preciso ter a cartilinha dos prós, das condições são neutras, das vantagens de cada item que está sendo proposto na reforma da Previdência. Entendeu? Não vai ser de quem grita mais, quem tem mais curtidas, não. Vai ser de quem for mais capaz de levar o convencimento ali e levar uma mensagem positiva para a população. O governo ainda está pecando por não ter uma mensagem, uma propaganda organizada para mostrar para a população quais são os benefícios da nova Previdência, aonde ela impacta o seu João, a Dona Maria. Entendeu? Nós não estamos fazendo isso aí. Nós temos economistas, nós temos administradores, nós temos políticos falando no linguajar que nós entendemos e a Dona Maria e o seu Zé ainda não sabem que de fato é a reforma da Previdência. Então, obrigado, Mário. Obrigado. Então, Mário Beliche para o programa Direto de Brasília. Falamos no início do programa, Brasília está quase sitiada por centenas de indígenas de várias tribos. Eles vieram a Brasília para apresentar ao governo as suas reivindicações, que não são poucas. E em razão disso, nós convidamos o antropólogo e professor Eduardo Luiz, que conhece muito essa questão indígena do Brasil. Professor Eduardo Luiz, é uma satisfação muito grande recebê-lo novamente aqui no Direto de Brasília. O senhor poderia nos explicar qual a importância desse encontro denominado Acampamento Terra Livre? É um evento que já acontece há 15 anos, essa é a 15ª edição. Teve no passado uma importância muito grande no sentido de trazer as principais demandas indígenas à sociedade nacional, apresentá-las. Teve uma importância quando, de fato, havia ainda pontos em abertos, né, demandas, mas logo se perceberam que as demandas são sempre as mesmas, que os pedidos são quase sempre os mesmos, ou seja, mais terra, mais demarcação, continuidade da assistência ou de algumas práticas tidas e hoje percebidas como assistencialistas. Então, percebe-se um certo desgaste, né? Eu até uso o termo utilizado aqui, centenas de indígenas, né? Em suas versões anteriores eram milhares de indígenas, havia uma previsão de 4.000 índios, muito embora não tenhamos ainda uma cifra da Polícia Militar, mas eu tenho sérias dúvidas que chegou a 2.000 índios, eu tenho alguma dúvida nesse sentido. Ou seja, sem verba, é claro que é uma mudança nítida nisso, sem verba federal para financiar a participação dos indígenas nesses movimentos, cai pela metade ou para muito menos do que isso na potência de participação indígena. Sites indigenistas, né, como o jornal É o País, publicou uma matéria dizendo que dessa vez tem menos indígenas porque não trouxeram as crianças e os idosos, porque vieram para a luta. É uma desculpa esfarrapada para mostrar que o movimento está enfraquecendo, assim como vários outros movimentos da esquerda que enfrentam agora o seu ocaso, né? Agora, professor, deixa eu entender direitinho alguma coisa. O senhor, claro que a gente sabe que acontecia isso. Sim. Mas o senhor está dizendo que os indígenas eram financiados para vir protestar contra o próprio governo do qual pertenciam. Não todos, nem sempre, mas havia sim. É preciso fazer uma diferença, Voit, para entender melhor, entre sociedades indígenas e movimento indigenista. Sem essa separação é impossível compreender o que acontecia. Uma coisa são as sociedades indígenas, são grupos étnicos diferenciados. Outra coisa são um conjunto de pessoas, profissionais, advogados, zongueiros, sobretudo muitos zongueiros, antropólogos, que fazem parte de um staff, né, de um grupo de pessoas que se chama de indigenistas. Esse é o termo utilizado para o órgão, a FUNAI é um órgão indigenista, ou seja, que aplica a política pública, a política indigenista do país. Existem, portanto, os indigenistas de carteirinha, que são os funcionários da FUNAI, mas existe toda uma turma de babá de índios, como uma suposta antropóloga, uma socióloga, na verdade, se autoproclamou, foi a socióloga responsável pela demarcação de Raposa Serra do Sol, pelos estudos de Raposa Serra do Sol, ela chamava de babá de índio. Tem outras pessoas que usam termos mais fortes para identificar, alguns até de gigolô de índios,
pessoas que vendem a defesa de terras e sociedades indígenas em troca de benefícios financeiros, coisas do tipo e tal. Essa turma era financiada tanto por gente de fora, que ainda continuam sendo, como por gente de dentro do Estado brasileiro, no ataque às próprias instituições que muitas vezes comandavam e coordenavam, querendo empurrar cada vez mais para a esquerda as políticas indigenistas. Né? Uma coisa que não se entende também, uma coisa que muitas vezes não é muito compreendida, porque que parece que os índios estão sempre lutando contra o governo, lutando contra os brancos. Os não indígenas, como mais politicamente correto é chamado. Acontece que os próprios indígenas, ou uma parte do movimento, foi sequestrado pela esquerda. A esquerda sequestrou boa parte do movimento indigenista, que é legítimo em certa medida, que tem pautas legítimas e importantes, como é o caso, por exemplo, agora, de quererem produzir em terra indígena, podemos falar sobre isso, de quererem melhor atendimento de saúde, a não municipalização da saúde indígena, podemos tocar em alguma dessas propostas, mas a pauta da esquerda ainda continua lá, mesmo que desgastada. Por exemplo, a questão da demarcação de terras indígenas já possuem 14% do território nacional demarcado como terra indígena, numa população que não dá 1 milhão de indígenas, ou seja, 900, 800 mil nas expectativas mais otimistas, ou seja, 0,47% da população brasileira tem 14% do território nacional, deixando milhões de brasileiros se perguntando como é possível viver na pobreza, na miséria e na mendicância, como muitos grupos ou muitas sociedades indígenas vivem com tanta terra, que poderia ser produtiva, que poderia ser... pelos próprios indígenas, claro. Então, por que não utilizá-las? Essa é uma pergunta que o Bolsonaro vem se fazendo, que o governo Bolsonaro quer responder de uma forma criativa e constitucional. Você acha que esses chamados indigenistas estão mudando, então, a forma e estão com um plano de acordo com o que o governo está querendo fazer? Por trás de uma fachada de legitimidade, de honestidade, de defesa de direitos indígenas, legítimos em sua maior parte, esconde-se projetos ou interesses de grupos econômicos, muitas vezes desconhecidos, alienígenas, que não interessam nem aos indígenas, nem aos brasileiros, nem ao Estado brasileiro. Ou seja, a nossa demanda única e simples e clara é: nós queremos transparência. Quando eu digo nós, eu aqui me dou o direito, me arrogo o direito de falar por parte de uma parcela da população brasileira que quer mais transparência, que não quer mal aos indígenas, como o Bolsonaro tem falado, mas quer transparência nos processos demarcatórios, no trato da coisa indigenista e, sobretudo, na produção de riquezas e produção de alimentos em terras indígenas. Há poucos dias, num debate com o ministro do Meio Ambiente, né, e também com a ministra da Agricultura, o líder do PSOL na Câmara disse que vocês querem referindo-se ao governo, vocês querem transformar os indígenas brasileiros em agricultores brasileiros. E o que nós queremos é preservar a cultura indígena. Portanto, mas se não existe... Perguntaram para os índios se eles realmente querem preservar a cultura e morrer de fome? É exatamente a crítica. O senhor Chico Valente, deve ter sido ele, né? O Ivan Valente, do pessoal de São Paulo. Ele tem essa capacidade incrível de traduzir bem as ideologias nonsens da esquerda, né? Porque, e mais uma vez, por trás dessa questão cultural da preservação, que é bonita... E que deve ser, e pode ser preservada. Pode, mas não a custo da capacidade existencial do grupo, exatamente, da capacidade de autonomia econômica do grupo. Então, não é a intenção, da forma como eu entendo, não é a intenção de transformar indígenas em agricultores, mas de conceder autonomia para a condução, autonomia econômica a esses grupos, para que eles possam viver autonomamente. O que as ONGs e os esquerdistas querem, o que mais interessa, índio bom é índio dependente do Estado, dependente do governo e, sobretudo, dependente das ONGs. Né? O que nós queremos, que o governo Bolsonaro quer... Índio com Bolsa Família. Índios autônomos. O que eles querem é índio com Bolsa Família e, de preferência, com carteirinha do PT. Ou do PSOL, no caso do nosso... Mas o próprio índio hoje já percebe que não é isso que ele quer. Já acordaram há muito tempo. Aí temos alguns exemplos muito claros. Os Pareci,
que durante quase uma década aí lutaram para conseguir plantar soja na sua terra indígena, são execrados, os parecis são execrados pelo movimento indigenista, mas conseguem aí uma autonomia e conseguem produzir e recolhem em dividendos na venda da soja em milhões de reais. E eles já perceberam, não é de hoje, eu lembro de um amigo meu, eu acho que não tem problema em citá-lo aqui, o Álvaro Tucano, que me falou uma coisa há muito tempo atrás. Você conhece algum plantador de mandioca rico? Pois eu não conheço nenhum, e querem que a gente continue mantendo isso, essa cultura. O que, na verdade, a esquerda faz é escravizar os indígenas, mantendo sob uma tutela, é a continuidade da tutela do Estado, deixando numa situação de mendigos estatais, recebendo de uma Bolsa Família, uma Bolsa isso, Bolsa aquilo outro. A proposta que a direita tem, ou pelo menos o movimento conservador, o movimento, esse novo conjunto de fatores políticos querem para os indígenas é promover a autonomia. Liberais, né? Liberais, Liberais, sim. né? E por que não? Na verdade, quando você citou, Voit, indígenas aí em situação de dependência, como foi, nós citamos aqui, é bom lembrar que 48% dos indígenas brasileiros já viviam fora das terras indígenas em 2010. Por quê? Porque perceberam Quanto que... por cento? 48% já viviam em 2010. Hoje essa cifra deve ser muito maior. Eu conheço várias terras indígenas, tive a oportunidade de conhecer pelo menos 30 grupos indígenas no Brasil e eu posso dizer de fato, as terras indígenas, a forma como como é aplicada a legislação hoje, são territórios de exclusão econômica, é uma área onde não tem propriedade privada, onde a propriedade privada não é respeitada. Essa tradição cultural indígena não é uma tradição liberal, portanto, individualista, é uma tradição coletivista. Então, quando você fala, por que a esquerda gosta de preservar a cultura indígena? Porque, indiretamente, está preservando pobreza. O comunismo e a pobreza que o comunismo gera. O coletivo, não é chamado dessa forma comunismo, mas é o coletivismo que só gera uma pobreza, ou, no máximo, um desenvolvimento mínimo ali que é capaz de, malemar, gerenciar os conflitos internos. Ou seja, é possível pensar em novas formas de desenvolvimento, deixando de lado pelo menos uma parcela perniciosa desse comunismo. A propriedade privada pode ser respeitada dentro das terras indígenas. Quer dizer, manter a cultura é o que o índio quer. E Sim. crescer também, economicamente. Prosperar também, sabemos disso. Agora, quando, no passado, a senadora Cátia Abreu, ainda é senadora, mas antes de ser ministra da Agricultura, ela encomendou uma pesquisa, salvo engano, eu não sei se era do Ibope, mas encomendou uma pesquisa acerca dos desejos reais dos indígenas, né? E isso à frente da CNA, da Confederação Nacional da Agropecuária. E quando trouxe lá os resultados mostrando que os indígenas queriam desenvolvimento, queriam acesso à informação, acesso a emprego, equipamentos de uma forma geral, quando mostrou toda essa enorme gama de desejos, ela foi condenada, foi execrada, mas o fato é, eles querem, precisam e gostariam muito de desenvolver sua capacidade, sua autonomia. Bom, professor, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e depois vamos continuar essa conversa, porque em algumas entrevistas, representantes indígenas, representantes de movimentos indígenas estavam reclamando sobre a inexistência ainda das terras já autorizadas para demarcação e que não foram demarcadas. Nós já voltamos.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e vamos continuar conversando sobre a reforma da Previdência que está andando lá na Câmara. Hoje, pela manhã, foi instalada a Comissão Especial da Reforma da Previdência e o nosso repórter, o Mário Benício, conversou com o presidente dessa comissão, o deputado Marcelo Ramos. São Ramos, que vai ser presidir a comissão especial. Como só avalia os trabalhos a partir de agora? Eu acho que nós estamos dando um passo importante, demos um passo fundamental na aprovação da CCJ e agora temos a chance de, discutindo o mérito, fazer a calibragem necessária para que a proposta possa atender os dois comandos, ajudar no ajuste fiscal necessário para o país, preservando que as pessoas mais humildes não sejam sacrificadas. É natural, isso é natural e legítimo. Eu estou muito tranquilo em relação à postura da oposição, tenho certeza que vai ser uma postura respeitosa. Nós garantiremos todos os espaços regimentais possíveis e previstos para que eles façam obstrução, mas eles já sabem que nós votaremos a proposta. Você pode entender que Aqui é o Mário Benício para o programa Direto. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e vamos continuar nossa entrevista com o professor e antropólogo Eduardo Luiz. Professor, antes das eleições, o candidato Bolsonaro era acusado de ser contra os indígenas. Eleito, ele tem demonstrado que não é essa a proposta dele, inclusive. O senhor conhece o pensamento do presidente e também do seu governo a respeito dos índios brasileiros? Posso dizer que sim, não é tão difícil entender a proposta do Bolsonaro, basta não ter maldade e um mínimo de capacidade interpretativa para ele dizer, para entender que quando ele fala, por exemplo, que não é mais possível tratar os indígenas como animais no zoológico, evidentemente ele não quer ofendê-los, justamente por condenar essa prática que vem sendo feita por outras iniciativas, sobretudo mantida pelos indigenistas. O que ele quer dizer com isso, e aí representa uma imensa parcela da população brasileira, é preciso e é possível conceder ao indígena autonomia econômica, autonomia da condução dos seus interesses em suas próprias terras. O que muitos brasileiros não sabem é que nas terras indígenas, sobre as terras indígenas, pesa uma pesada lei ambiental, que os transforma em praticamente mendicantes. Eles só podem mesmo caçar, pescar e sobreviver da coleta de frutos e sementes e tubérculos e coisas do tipo. A prática de agricultura extensiva, sobretudo a monocultura, é praticamente proibida. Os poucos grupos que se enveredaram por esse caminho aí enfrentaram o próprio Ministério Público, enfrentaram o IBAMA e outras autoridades. Então, quando o Bolsonaro, muito espontaneamente, né, da forma que lhe é peculiar, se expressa sem muitas elucubrações, sem muito refinamento, né, o que ele quer dizer é simples, ele quer conceder aos indígenas uma nova perspectiva de comando de suas terras indígenas. E ele vem feito isso, Campbell. Eu acho que ele vem conduzindo de uma forma, apesar de não ter feito coisas muito práticas ainda... Sim, mas são 100 dias de governo. Exato. Nós queríamos, assim, já há uma forte cobrança de maiores medidas, mas nós percebemos que não é tão simples assim. Há boa vontade, há interesse. Um interesse do governo Bolsonaro foi a promulgação da medida provisória 870, né, 870, de 1º de janeiro de 2019, que reestruturou o Estado brasileiro, tirando a FUNAI do Ministério da Justiça e colocando embaixo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e retirando a demarcação de terras indígenas da FUNAI e colocando sobre a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do senhor ministro, né, secretário, mas com status de ministro, o senhor Antônio Luiz Naban Garcia. E isso já foi o suficiente para gerar uma celeuma aí, celeuma essa que continua, mas que demonstra o interesse. Na prática não aconteceu muita coisa, na prática está tudo meio parado ainda, mas já aponta um sentido de mudança. Agora, houve uma manifestação, inclusive agora nessa reunião dos índios aqui em Brasília, onde eles estavam reclamando, continuam reclamando que as terras ainda não foram demarcadas. Isso é uma realidade? Voit, essa é uma questão complexa, muito complexa. Vai fazer mais de um século que o Brasil vem demarcando terras indígenas. Dom Pedro II reconheceu terras indígenas. E de lá para cá, o Brasil sempre vem... Há uma acusação muito injusta com o Estado brasileiro, de que o Estado brasileiro não respeitou os direitos indígenas. Essa talvez seja
a acusação mais injusta de todos os tempos, porque o Estado brasileiro, provavelmente, da época em que era Estado português ainda, sempre respeitou e sempre, pelo menos na letra da lei, respeitava não só a localidade, mas a área de plantio, a área de vivência dos indígenas. Quem não respeitou muitas vezes foi a própria sociedade. Eram cidadãos que não respeitavam os poderes estabelecidos e avançavam sobre comunidades indígenas. Mas o Estado sempre respeitou. Dom Pedro II demarcou terras indígenas. Todos os presidentes da República, desde muito cedo, é bom lembrar que a FUNAI foi antecedida pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, né, pelo então Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, com todo o poder da estrutura militar. Ou seja, os indígenas vêm sendo respeitados há muito tempo, não é de hoje. Só que o que nós vimos foi uma inflamação artificial das demandas territoriais indígenas. Coincidentemente, nos últimos 16 anos para cá, porque será, né? Nos últimos 16 anos para cá, eclodiram, né, novas e novas reivindicações. Você tem eu me lembro muito bem da minha professora Alcida Rita Ramos, se for mentira ela pode vir a público para me desmentir, dizendo numa aula de antropologia na época do mestrado, dizendo que o Brasil ela usou uma palavra como é muito bom ou é animador viver no país, aonde depois de quase 20 anos da proclamação da República, da proclamação da nova Constituição de 88, o Brasil já ter 96% das terras indígenas demarcadas, ou seja, isso em 98, 99, por aí, eu era aluno de graduação dela. E hoje você me sobe à tribuna da Câmara, num desses anos recentes, uma deputada um tanto desequilibrada do Amapá, que eu não preciso citar o nome, dizendo que o Brasil tem um passivo de 60% de terras indígenas, ou seja, tudo que o Brasil já tem demarcado como terras indígenas, 14% efetivamente, representa só 40% do que tem ainda para demarcar, tem mais 60%. Ou se fizer uma regra de 3 simples, eles estão querendo ou pretendem demarcar mais de 30% do Brasil como terra indígena. É isso que a esquerda quer. Agora, professor, com todo o seu conhecimento, os problemas a gente sabe. Agora, qual é o caminho? Que tipo de solução é possível ser dada nesse momento na relação do governo, da justiça e na preservação do indígena brasileiro? Primeira coisa, melhor conhecer as reais necessidades de cada grupo indígena. O Brasil, é bom que se diga, tem uma diversidade muito grande de povos indígenas, desde povos isolados, absolutamente sem contato com a sociedade brasileira, até índios estudando em Harvard, sendo doutores em Direito e diversas faculdades. Então, existe uma diversidade muito grande desses grupos. Antigamente, usava-se classificá-los em 5 categorias. Hoje, não sabemos, eu citei 2 delas, os isolados, e hoje seriam chamados de assimilados, termo que eu também condeno. Mas o certo seria dizer pessoas autônomas, indígenas autônomos, que têm condição, dominam bem as regras da sociedade nacional envolvente, capazes de traçar a sua própria, capazes de dominar a régua e o compasso para traçar o seu caminho pelo mundo, é isso. Então, para que assistência estatal a esses grupos? A lideranças indígenas, que como o senhor mesmo citou o exemplo de algumas aqui, são pilotos de avião, são doutores de direito, temos uma deputada indígena, Wapixana, que muito merece o nosso elogio e reconhecimento pela capacidade que teve de se eleger, pela forma como propôs, mas também... Já tivemos o Juruna. Já tivemos Juruna e outras lideranças indígenas nacionais. Então há uma diversidade. Não se pode aplicar... A impressão que eu tenho é que os últimos 30 anos, né, de aplicação do texto constitucional mostrou claramente que não se pode aplicar os mesmos direitos territoriais aos grupos isolados a grupos indígenas que vivem em compartilhamento de regras da sociedade social brasileira. Ou seja, querer aplicar a demarcação de terras indígenas dos índios lá do Amazonas para o Mato Grosso do Sul. Isso dá problema, isso dá conflito. Então, primeira solução, conhecer melhor e melhor clarear as coisas. Existem muitas pessoas que nem seriam indígenas não fosse o reconhecimento da Convenção 169 da OIT, a assinatura da Convenção 169 da OIT, que, segundo o seu primeiro parágrafo, o primeiro artigo, o segundo parágrafo do primeiro artigo, diz que é indígena, pode-se dizer indígena, aqueles que se autodeclaram como tal. A autodeclaração indígena abre portas no Brasil, um país onde a gente sabe que se deturpa tudo, ou quase tudo pode ser deturpado, nós precisamos de critérios mais sérios, honestos e, sobretudo, científicos para identificar aquelas pessoas, não só científicos, mas também sociais, aquelas pessoas que merecem a atenção do Estado e aquelas pessoas que não precisam mais dela e que poderiam ser liberadas para adentrar
no mercado de trabalho, não só como agricultores, coisas que muitos indígenas de fato o são e querem continuar sendo, mas como médicos, como profissionais enfermeiros, liberais. principalmente. Sim, Teve vários, um vestibular da USP só para indígenas. Pronto. Então eles precisam e podem. Mas, professor, o governo está determinado a fazer mudanças nesse processo Sim, de demarcatório. O que exatamente ele vai fazer ou pode fazer e o que os índios nesse movimento aqui em Brasília querem? Os índios aqui em Brasília querem o mesmo de sempre, como eu já falei, repetem a mesma ladainha, repetem a mesma intenção que sempre quiseram. Mais terra, mais demarcação, mais direitos, e é o que sempre vem fazendo nas últimas décadas. O que o Bolsonaro quer, e deixa a mensagem que ele traduz com suas palavras não é terra o problema é como gerenciá-las, o problema é o que está acontecendo de ruim que não vem ajudando. Então o Bolsonaro percebeu em algum momento, quando ele falava que não era possível, não iria demarcar mais nenhum centímetro ou nenhum milímetro de terra, ele, mais uma vez, da sua forma peculiar, queria dizer o seguinte: é preciso rever o processo demarcatório de terras indígenas no Brasil. É isso que ele queria dizer. E ele já está implementando medidas. Já em conversa com pessoas do governo brasileiro, prefiro não citar, mas pessoas aqui responsáveis por essa área que estão estudando esse processo, identificou-se que é preciso um período de um preâmbulo, estudos preliminares, para verificar se o grupo requisitante dessa terra tem as condicionantes para a demarcação. E, por fim, ao invés de enviar a proposta demarcatória direto para o Ministério da Justiça, a intenção, ou melhor, a ideia que está sendo melhor proposta agora é um grupo interministerial, um conselho de 5 ministérios que iriam deliberar para a demarcação ou não dessa terra indígena. Isso já seria o suficiente para corrigir os conflitos no campo e tornar o Brasil pacífico novamente em sua vida no campo. Bom, essa reunião aqui em Brasília dos Índios termina amanhã e nós vamos esperar que as coisas se encaminhem bem. Professor Eduardo Luz, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E vamos voltar mais porque nós queremos acompanhar de perto essa situação que é muito séria, que é muito importante para o Brasil, que os índios vivam bem, sobrevivam bem, mantenham sua cultura e não sejam tutelados. É a nossa expectativa, é o que nós desejamos e tenho certeza que é o que o Bolsonaro quer também para o futuro dos índios no Brasil. Então tá, vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Direto de Brasília. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e vamos continuar acompanhando o assunto mais importante, talvez, a maior preocupação do governo e também dos brasileiros, a reforma da Previdência. E o nosso repórter, o Mário Benício, está conversando com a líder do governo no Congresso. Depois de ontem, como é que vai ser esse processo de implementação da reforma da Previdência? Agora a criação da comissão especial, que já foi feita, né? A gente está articulando bem aí com os líderes do centro para que nós possamos aprovar o mais rápido possível. Né? Há um tempo de 40 sessões, né? É possível regimentalmente, quem sabe até encurtar esse tempo. Então é trabalhar para fazer a aprovação o mais rápido possível. Ok, obrigado. Agora acabou de falar com a gente a deputada Joyce Heisman, PSL de São Paulo e líder do governo aqui no Congresso Nacional. Mário Benício para o programa Direto de Brasília.
movimentos sociais crescem no Brasil como uma forma de resgatar algumas coisas boas que já tivemos, como a educação. Assim nasce o movimento Ordem e Progresso, integrado por brasileiros indignados com o rumo que o Brasil tem tomado nas últimas décadas. Nós vamos conversar agora com o coordenador do movimento, o coronel Arnoldo Lima Silva Filho. É um prazer tê-lo aqui conosco no Diário de Brasília. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E aí eu trago esses cumprimentos de brasileiros que estão nesse movimento em 22 estados do nosso Brasil. Maravilha. Como é que é esse movimento? Qual é o objetivo do movimento Ordem e Progresso? Então, nós vivemos um momento especial no Brasil. Os brasileiros resolveram se envolver mais com a questão política. Eu sou militar. A minha formação é uma formação de natureza militar. Eu entrei no quartel com 16 anos de idade e saí agora recentemente após 31 anos de serviços prestados. E para nós, a política tem uma função muito importante. E esse movimento, são pessoas que perceberam que o pilar político do Estado não cumpria o seu papel de uma forma minimamente eficaz, e nós nos reunimos com esse intento de fortalecer o segmento político, mas levando para ele a responsabilidade que eles, em algum momento, por algum motivo, perdeu. Sim. Mas é só militar que participa desse movimento, coronel? Não, negativo. É um movimento que a grandíssima maioria das pessoas são civis, né? E são pessoas que, de uma forma geral, um comportamento que é muito comum em todos eles, são pessoas apaixonadas pelo Brasil e pessoas que querem ver mudanças nesse cenário econômico, social, político em que vivemos atualmente. Esse espírito de indignação, vamos dizer assim, do povo brasileiro é que permitiu trazer o Bolsonaro como nosso presidente com mais de 57 milhões, né, de votos. O senhor acredita que esse governo pode trazer um pouco mais de resgate dessa indignação do povo? Eu acredito que pode trazer, não. O governo ele já trouxe para o brasileiro o que nós havíamos perdido, que é a esperança de dias melhores. Isso apenas em 100 dias, né? Apenas em 100 dias. Temos um longo caminho a percorrer. É óbvio que o Brasil vinha, né, de um marca-passo aí de décadas, né? Marca-passo no jargão militar é caminhar no mesmo lugar. E existem muitos problemas que precisam ser resolvidos, né? E problemas que não são simples, são problemas complexos. E o MOP teria como foco começar por aonde? A conscientização, através da educação, através do ensino, por exemplo, de moral e cívica, como existia antigamente? Por onde o MOP caminha? O MOP ele considera que a educação é um pilar da sociedade. A gente não vai conseguir avançar se nós não avançarmos na educação, mas o MOP ele faz parte, ele é pilar de um projeto que nós definimos como Projeto Moral, Ordem e Progresso. Nós chegamos à conclusão que os grandes problemas que o Brasil possui hoje têm a sua gênese no aspecto moral, né? Quando você analisa fenômenos de segurança pública, isso se evidencia muito, né? A gente pega um crime dos mais bárbaros que nós temos, por exemplo, como estupro, e quando você faz um levantamento qualitativo, um percentual de mais de 50% desses crimes são praticados contra vulneráveis, ou seja, crianças de até 14 anos de idade e pessoas que não conseguem não conseguem prover nenhuma resistência. Aí você vai vimos recentemente o caso daquele jovem que ejaculou no pescoço de uma senhorita no transporte coletivo, foi conduzido à delegacia, constatou-se que ele tinha ali 15 passagens, se eu não estou equivocado, pelo mesmo motivo, mais 3 tentativas de estupro, ele saiu pela porta da frente, né? Então, assim, que sociedade é essa? Né? Que representantes são esses que faz uma lei dessa natureza que a gente conversa com todo mundo, não agrada o policial, não agrada o cidadão, não agrada o juiz, não agrada ninguém, mas existe. Então, a gente chegou à conclusão, você vê que o movimento é ordem e progresso, mas recentemente nós vimos, por exemplo, que empresas, ou seja, organizações privadas formais, com seus processos perfeitamente estabelecidos, empresas que cresceram assustadoramente num curto espaço de tempo,
ou seja, um caso de sucesso, ou seja, tinha ordem, os processos de negócio eram bem estabelecidos, teve progresso, porque cresceu assustadoramente, mas tinha lá o departamento da propina. Então, assim, o aspecto moral, é suficiente você ter ordem e crescer? Então, nós chegamos à conclusão que... Sim, e o que significa crescer e ter ordem? Crescer e ter ordem é você estar organizado para isso, né? E crescer é você efetivamente se desenvolver, no honestamente. caso... Honestamente. Porque aí, daí o projeto Moral, Ordem e Progresso. Sim. Então, esse projeto, ele recepciona um instituto, cuja finalidade é realmente levar informação para os cidadãos, não somente informações moral e cívica, mas informações de conscientização política. Mostrar para ele a importância do político nessa estrutura, na organização do Estado, né? O político, o Estado, para nós, ele é organizado política e juridicamente. Esse é o conceito de Estado para o movimento Ordem e Progresso, né? Então, você tem um Estado que tem um pilar político e um pilar jurídico. O pilar político é um grupo de pessoas escalado pela própria sociedade, escalado pelos nacionais, escalado pela nação. Nação é um conceito abstrato. Quando você organiza o Estado política e juridicamente, aí você passa a ter um conceito material. Então, é fundamental que esse político que entra nesse desenho como alguém que foi escalado pela sociedade para representar os interesses, a vontade nacional. Assim, coronel, então, quer dizer, a gente entende que o senhor está querendo, com esse projeto, unir pessoas em torno de um ideal de Estado. Afirmativo. Né? E com isso, o senhor acredita que o projeto pode abarcar, e de que maneira que vocês vão fazer esse trabalho? Ou que vocês já começaram a fazer? Nós já começamos a fazer, esse movimento vai completar um ano agora. Nas eleições de 2018, nós apoiamos 21 candidaturas. Dessas 21 candidaturas, 11 delas saíram vitoriosas. E todos eles assinaram um termo de compromisso com o Movimento Ordem e Progresso. Nós colocamos ali algumas pautas, algumas sugestões, algumas propostas que aqueles parlamentares deveriam defender durante o seu processo político. E também algumas pautas... eles se comprometendo a apoiar com estrutura os projetos do Movimento Ordem e Progresso, que são esses projetos que vão levar informação, conhecimento para a sociedade de uma forma geral, né? Então, agora nós sabemos que a totalidade deles são políticos de primeira viagem e nós sabemos que eles ainda estão aprendendo, né? Mas, oportunamente, nós vamos sentar para materializar esse acordo. Esse projeto não pode ir como nas salas de aula também, não? Pode, e nós vamos fazer isso. Todos nós temos as nossas atividades principais, né? Nós estamos realmente nos desdobrando para ajudar o Brasil. A gente acredita piamente que o Brasil se encontra no momento em que todos os brasileiros precisam ombrear, precisam dar sua parcela de contribuição. E é isso que nós fazemos. Então, nós estamos caminhando no ritmo que é possível, mas... já existem algumas conversas, eu já andei aqui pelo entorno do DF, conversando com algumas prefeituras, algumas lideranças comunitárias que já até colocaram algumas escolas à disposição, lideranças religiosas também. Nós não avançamos mais por total falta de tempo, recurso humano, mas nós vamos avançar. Tá certo. Nós vamos participar desse processo. Esperamos que isso aconteça. Coronel, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e depois nós vamos voltar a tratar desse assunto, porque existe uma questão na educação, na formação do povo brasileiro, que significa a formação do eleitor brasileiro. Nós já voltamos.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e vamos continuar a nossa entrevista com o Coronel Arnoldo Filho, ele que está aí na coordenação do movimento Ordem e Progresso. E falamos de educação, falamos de criar um novo cidadão, consequentemente criaremos um novo eleitor brasileiro. Porque quando a gente assiste uma baixaria como aconteceu lá na Comissão de Constituição e Justiça com o ministro da Economia, como nós temos assistido aí o pessoal cuspindo nas imagens sacras e tantas outras coisas que temos assistido. Quer dizer, o eleitor que vota nesse tipo está bem representado? Lamentavelmente, a gente sabe que a má qualidade da política brasileira e dos nossos políticos, o problema disso, a gênese disso, está no povo. O povo precisa ser mais responsável na hora de votar. Eu, de certa forma, dava esse crédito, esse descrédito à sociedade como um todo até recentemente. Mas, com o pessoal do Movimento Ordem e Progresso, a gente analisando como o processo legislativo tem se dado nas últimas 2 décadas, a gente percebeu que, de certa forma, os políticos, eles utilizaram de forma equivocada os créditos que a sociedade lhes deu para que eles pudessem representá-los. E criaram uma série de mecanismos que levam o político a se abastecer de muito recurso. Isso agora veio à tona. Tem muita gente na cadeia por conta disso, eu acredito que muita gente ainda virá aí para o cárcere. Então, esses recursos, de certa forma, chegam na base da pirâmide social e engabela o povo ali com algumas benesses imediatas e acaba elegendo as pessoas não pelo seu projeto político, não pela sua qualidade como cidadão brasileiro. E aí nós vimos, lamentavelmente, caso de deputados serem eleitos defendendo uma pauta de transexualização de criança. Diz lá a citada lei que uma criança que externar essa vontade, se os pais impedirem, o Estado pode agir e fazer a transexualização coercitivamente, né? E depois ainda acompanha a família, etc. E tal. Então, um absurdo completamente inaceitável numa sociedade cuja maioria é cristã, inclusive no Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma parcela da sociedade expressivamente cristã, evangélicos e católicos. E nós temos deputados no Distrito Federal que defendem isso, e o pior, se elegeu como uma das mais votadas. Então, a sociedade do Distrito Federal e os brasileiros como todos têm que atentar mais para essa qualidade. E aí o movimento Ordem e Progresso, não tenha dúvida nenhuma, nós vamos caminhar o Brasil afora. Eu sou um militar que fui transferido para a reserva remunerada agora, recentemente. Então, eu vou intensificar as ações em todo o Brasil. Nós estamos nos 27 estados. Vocês já estão com quase 21, 22 estados. Consolidados, 22 estados. O que precisa é alguém que assuma, de fato, a liderança, como eu venho fazendo isso a duras penas, e estimule as ações, os estudos, promova eventos que possam unir brasileiros, outros movimentos. Mas é um movimento liberal, de liberdades democráticas, nada de radicalismo de ambos os lados. Sem dúvida nenhuma. A nossa preocupação e o nosso compromisso é com o Brasil. O Brasil é um país de uma capacidade fenomenal. Mas quando a gente anda pelo Brasil afora, a gente se assusta com a quantidade de potenciais que não são aproveitados. Então, assim, não existe radicalismo, não defendemos nenhum tipo de radicalismo, né? O radicalismo que nós defendemos é o compromisso da sociedade com o Brasil, né? Não é o governo, não é a direita, não é a esquerda, é o Brasil. Nós precisamos caminhar para frente. Por isso que nós colocamos no nosso documento de apresentação que a nossa missão é trazer para o cenário político o viés de Estado. Vamos, em detrimento do viés de governo, trazer o viés de Estado. O governo é para 4 anos, o governo passa, o Brasil continua. O Estado brasileiro, a nação política e juridicamente organizada, ela continua. Ela vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, ela vai ficar para as próximas gerações. E essa é a nossa preocupação. E é esse conhecimento que a gente está levando para todo o Brasil. Coronel, você já tem assim,
uma perspectiva, quer dizer, vocês já imaginam que estado tem mais adesão a esse projeto, a esse movimento? Sim, hoje no estado das Minas Gerais, nós temos lá quase 400 municípios com células do movimento Ordem e Progresso. Mas nós temos estados como o Mato Grosso do Sul, que são menores, Minas Gerais tem 852 municípios. Né? O Mato Grosso do Sul, salvo engano, tem 91 municípios. Mato Grosso do Sul, esses estados que são estados agrícolas, que têm problemas de toda a ordem e que são fronteiriços, e isso tudo se agrava quando você tem os crimes transnacionais envolvidos. Esses estados, eles são mais vibradores, eles são mais engajados com a causa. Né? Mas nós temos, por exemplo, em São Paulo, temos 100 municípios. Eles sentem melhor a necessidade de fazer uma defesa, né? É aquela questão, você sente mais na pele os problemas que o Estado tem. E, em consequência, se engaja mais no combate a esses problemas, né? Em apresentar soluções. O caminho é pela educação e pela conscientização, não é, Coronel? Sem dúvida nenhuma. Então vamos caminhar juntos. Afirmativo. Então tá certo. Coronel Arnoldo Lima da Silva Filho, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua posição aí. Esperamos que tenha sucesso, porque o que for para melhorar para o Brasil, a gente está batendo palma aqui. Tá bom? Volte outras vezes, vamos acompanhar o trabalho de vocês aí. E o Direto de Brasília está aberto para esse tipo de movimento. Tamo junto. Perfeitamente. Eu queria agradecer a oportunidade, informar que nós estamos tendo em Brasília 2 encontros dos movimentos que coadunam com esse pensamento. Um vai ser agora nesse final de semana, que é o primeiro encontro conservador aqui em Brasília. E no mês de junho, dia 13 e 14, nós teremos uma convenção nacional de movimentos aqui em Brasília, também de movimentos que aderiram a essa nova versão. Tá certo. E uma palavra para os brasileiros. O Brasil é maior do que cada um de nós individualmente. Tá certo. Agradecemos ao Coronel Arnoldo Lima da Silva Filho e a você que nos acompanhou durante todo esse tempo aí, e até um próximo Direto de Brasília. Na fita,